Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um episódio do PulpaCast e hoje estamos com uma convidada super especial, que é a Rosângela Martins, pedagoga pela UFMA, palestrante, mentora, especialista e gestora comercial, estudiosíssima, educadora, amiga, parceira, visionária e cristã. Rosângela Martins, boa noite. Boa noite, Dani. Que bom estar aqui. Rosângela, eu quero saber quem é você. Rosângela Martins é uma pessoa que nasceu numa família cristã, numa família de educadores, né, de professores da Universidade Federal do Maranhão. É uma família católica, né? Então, assim, a gente cresce muito emaranhado nessa questão de leitura, né? E também num lar muito de humanidade, de cidadania, de respeito. Então, a gente preza muito por isso. Família. E também é uma pessoa que cresceu num ambiente muito desse vínculo religioso. Então, desde pequena, participando de grupo de jovens, participando do pastoral da juventude, depois se tornando catequista, depois virando a ser uma liderança maior, envolvendo já o movimento carismático e participando de liderança de pregadores, depois liderança com artistas cristãos. Então, assim, atuamos também como liderança na própria paróquia, situada. Então, a nossa paróquia é Santo Antônio de Pádua atualmente. Tá. Então, a gente tem um legado uma história muito vinculada ao religioso, que ela foi a minha base de tudo, né? Tanto é que, em função dessa preocupação até por eu ter recebido muito isso forte da minha mãe, que é muito religiosa, eu tive a preocupação também de aprofundar meus estudos. Uma das minhas formações é ciência da religião. Licenciatura. Ótimo. Então, a Rosângela Martins, isso tudo impactou nas escolhas profissionais, até um pouco nas amizades e nos valores e na performance profissional. Olha aí, quem sabe não surge aí um convite para escrever umas páginas no meu livro. R- da próxima vez, com certeza tem espaço para você lá. Rosângela, de onde veio esse contato profundo com a educação? Porque, como eu disse, a nossa família, a parte de pai, é toda vinculada à Universidade Federal. Na minha família, a parte de pai tem ex-reitor da UFMA, temos professores que eram catedráticos do curso de História. Meu tio, que já é falecido, ele era um professor de História do Maranhão, historiador, né? E eu cresci, a minha adolescência foi visitando a casa dos meus tios, que tinha uma biblioteca. Então, eu vivia lá no meio com ele na biblioteca. Então, assim, eu também tenho muito isso em mim, a coisa de gostar de estudar. Tanto é que depois que eu me formei, eu não parei de estudar, eu continuei fazendo especialização, MBA, não parei mais. Então, a influência é bem forte mesmo da parte da família paterna. Entendi. E qual era o nome do que foi o reitor? Eu tenho um tio, mas ele é professor, o reitor foi meu tio, ele até já é falecido, José Maria Ramos Martins. Sim. Foi reitor da UFMA. Legal. Então, assim, como é que pode, né? Quando a gente planta isso desde a infância, né? Tanto a parte religiosa quanto a parte da educação, não tem como. Você consegue ter não só os pais conseguem ter maior controle sobre a educação dos filhos, mas como também os frutos, né? Sim. Tu praticamente está levando o legado da família. E é um legado adiante. Que se estendeu na família toda, porque depois de mim, as minhas outras duas irmãs, todas duas, fizeram mestrado em educação na UFMA. E uma migrou para a área da medicina e atualmente é médica. E faz residência fora, né, no Rio de Janeiro. Sim. E outra é atualmente professora da UFMA, já é doutora, já é professora de mestrado. Então, assim, essa linha da família do meu pai, ele atingiu muito fortemente todas as filhas. A minha mãe tem 3,
que, de certa forma, a Universidade Federal e esse legado paternal atingiu. Entendi. E assim, qual é o papel que você exerce no Senac? O Senac também tem uma trajetória bem longa e desde 2016 para cá a gente foi convidada a coordenar o setor que faz intermediação entre o nosso ex-aluno, o nosso egresso, quem está certificado na instituição com oportunidade de trabalho. Então hoje nossa responsabilidade é fazer aproximar o nosso egresso das oportunidades. Então, nós temos toda essa estrutura lá de um setor onde ele se cadastra, onde nós fazemos o recrutamento dos candidatos que se aproximam da vaga, do perfil, e a gente faz essa ponte para as empresas e faz o acompanhamento de saber se ele ficou, se ele não ficou. A nossa preocupação é que o aprendizado que ele recebeu na instituição, ela, de fato, possibilite que ele se insira no mercado. E o setor que eu coordeno é justamente esse êxito, que é saber que esse nosso aluno realmente conseguiu se inserir. Então, toda a nossa movimentação do banco de oportunidades é em função de que conheçam o Senac, de que os egressos tenham essa intermediação, e também por isso a gente tem algumas ações agregadas, como orientação profissional, palestras, nos encontros que a gente possa ir, a gente está sempre orientando, sempre falando, mostrando itinerário formativo, porque é uma engrenagem, né? Sim. E o meu setor é justamente o que valida tudo isso que eles estudam, quando eles conseguem se colocar no mercado, ou assinando carteira, ou porque estão trabalhando de forma temporária, fazendo uma diária, porque tem todo tipo de formato, né? Ou até mesmo, também, principalmente agora, com esse auge da questão de ser dono do seu próprio negócio, nós temos muitos egressos que são donos do próprio negócio, são empreendedores. Que legal. Eu percebo que é uma coisa que te alegra, né? Que diariamente é algo que te estimula, até porque é o resultado final, né? Porque a gente vê que, como tem uma frase que diz assim: o trabalho dignifica o homem. Sim. E realmente você imaginar que alguém fez um curso no Senac, por exemplo, um cozinheiro, fez aquele curso, ele foi trabalhar num restaurante como cozinheiro, e daqui a pouco ele é o chefe de cozinha, daqui a pouco tu volta lá, ele já é o gerente do restaurante, e ele vai tecendo, ou ele não trabalha para uma estrutura, mas ele montou sua própria estrutura, como nós temos agora casos recentes de alunos que estiveram conosco, ex-alunos, num evento da Confederação Nacional do Comércio, e nós tivemos um espaço de relacionamento com o mercado, que uma das tardes foi voltada para que eles fizessem exposição dos seus negócios. Legal. Então foi gratificante ver quem era de gastronomia expondo os salgados, quem era de artesanato levando os artesanatos, quem era artesão. Então, assim, é muito gratificante, porque é uma função social belíssima, né? O trabalho de intermediar para a oportunidade do mercado. A grande verdade. Viabilizar. Em vez de você ficar batendo de porta em porta, você tem um setor que se preocupa que quem estudou na instituição faça a intermediação e diga: é bem aqui que tu vai na entrevista. E ele só precisa se cadastrar e estar em contato conosco o tempo todo. Muito bom. Bom, e não deixa de ser um papel social, né? E eu penso que papel social chama propósito, né? Então você acha que... Eu queria que tu falasse qual é o propósito, né? Isso tem a ver com o teu propósito, é por isso que tu faz com tanta satisfação, com tanto desempenho, né? Impecável, tanta alta performance, isso tudo. Isso. Eu já acompanho, eu vejo, quando a gente é recebido na tua sala, a gente sente aquilo ali, né? Aquela energia. Sim. Então, qual seria o teu propósito hoje, atrelada à educação em si? Eu acredito muito que a educação transforma vidas, porque eu sou pedagoga, eu sou da rede estadual de ensino, sou da supervisão escolar, já estou na educação há mais de 15 anos, e a gente acompanha esse estudante do ensino médio, da EJA, né? Então, o propósito, primeiramente, é ajudar pessoas, orientar, acompanhar, ajudar que essa pessoa perceba, seja instrumentalizada a seguir um itinerário profissional. Muitas vezes, primeiramente, esse resgate pessoal, que muitas vezes a pessoa não consegue ter essa ascensão no mercado
não tem essa sessão profissional, porque o pessoal dela não está resolvido. Então, muitas vezes, no nosso diálogo com esses alunos, tanto da rede pública como do privado, é também um resgate social, um resgate humano, e isso tem muito a ver também com esse meu viés religioso. Porque quando a gente fala, eu sou cristã, né? e eu estudei 4 anos de ciência da religião, então a gente estuda toda a Bíblia, a gente estuda várias cadeiras para a gente compreender a função da igreja, a história da igreja, tudo, e a teologia em si, os livros bíblicos. Então a gente tem essa visão da atuação de Jesus, de como Jesus atuava, do olhar de Jesus. Sim. E que a gente sabe que com Jesus, o principal não ter a presença de Jesus, mas ter a experiência. É fazer a experiência como a gente viu aquela mulher que ia ser apedrejada, fez uma experiência bem ali, como aquela mulher que ela deu de beber a Jesus no poço de Jacó, como a gente vê aquela mulher que estava encurvada, aquela mulher que tocou Jesus e Jesus disse, uma força saiu de mim, e a mulher tinha 12 anos de sangramento. Então, muitas vezes a gente precisa fazer a experiência. E hoje a nossa atuação como educação, mentoria, palestrante, roda, dependendo do nosso formato, do objetivo da proposta, é oportunizar a experiência. Então, já vem de mim esse legado de oportunizar essa experiência. Olha, eu tenho um projeto social que é o Instituto Pipa, né? E ele cuida de crianças que estão em abrigos sob segurança de justiça, né? Para não saber onde é que estão essas crianças, porque elas são recolhidas dos próprios pais, né? As pessoas que deveriam protegê-las. E acaba sendo as pessoas que colocam ela nessa situação. E uma das minhas preocupações desde o início sempre foi, e aí, quando completa 17 anos, vão para onde? Vão repetir a mesma história? Vão para a rua? E a minha família tem um projeto social, que eu participo também, que é onde a gente serve comidas para as pessoas que moram na rua. Então, geralmente, a gente encontra quem passou pelo abrigo morando na rua. E com isso me deixou muito inquieta. E eu dizia assim, gente, eu preciso dar uma nova chance para essas pessoas. Eu preciso fazer com que elas entendam que não foi as circunstâncias, elas não são as circunstâncias, né? Que daqui para frente elas podem mudar esse destino, elas podem ter as suas famílias bem construídas, elas podem ter uma educação, elas podem ter um emprego, e elas podem sim construir suas casas, ou morar com a esposa, enfim, elas podem ter uma vida normal. E entra nessa parte da educação, e a gente fica fechando parcerias para evitar que essas crianças aos 17 anos simplesmente sejam largadas na rua. Sim, E já tem acontecido vários casos de sucesso, né? Sim. Que tem casos desempregadas, já tem crianças que já estão trabalhando, que já estão estudando, que estão com formação técnica. E é como eu estou te falando, no final das contas, qual é o propósito, né? E educação e a parte espiritual não deixa de ser algo que tem que andar. Né? Exatamente, tem que andar junto. E eu fico muito feliz de estar entrevistando uma pessoa que tem o mesmo propósito, né? E que tem o mesmo entendimento sobre isso. Sim. Que bom. Como você faz para conciliar essa vida profissional, que ela é super, estou vendo que é muita coisa, com a vida pessoal? Eu acredito que, em função de todo um legado de história de profissional e pessoal, muitas coisas também a gente vai adquirindo a competência, a habilidade, a gente vai conhecendo parceiros. Então, a gente consegue administrar muita atividade, muitas vezes ela está casada na outra, então você consegue conciliar. Porque, por mais que a gente tenha trabalho, a gente também tem que ter o descanso, a gente também tem que ter o lazer e tem que ter a família, né? Sim. Então, agora sim, o espiritual não pode ficar de lado, você tem um momento espiritual. Então, realmente, a conciliação parte do fato de que, de certa forma, elas se fortalecem, elas se integram. Então, ao invés de triplicar de muita coisa, você acaba uma completa a outra. Então, muitas vezes, algo que você já tem de formação, ela já te fortalece para uma outra atividade. Por exemplo, atualmente eu sou mentora também do Instituto IVG, mas eu já venho com toda uma experiência de SENAC, uma experiência por formações que eu já passei também. Eu já tenho 3 pós-graduação na área de educação, 2 na área de gestão
comercial estratégica, né? Então, assim, as formações e a experiência, todo esse legado faz com que eu consiga atuar em mentoria e orientar e ajudar pessoas a encontrar soluções, a facilitar as conexões, a gente pensar de forma estratégica. Porque hoje tem muita gente precisando resolver problemas, sim, tem muitas dores para resolver, mas não consegue enxergar a solução. E a gente, com toda essa trajetória aí, a gente já consegue enxergar muita coisa e ajudar as pessoas a enxergarem, instrumentalizar essa pessoa a enxergar e conseguir caminhar com as próprias pernas, que é o objetivo da mentoria. Legal. Você vai auxiliando, vai ajudando a pensar junto, vai habilitando essa pessoa a ela construir sozinha também, né? Ter autonomia, sim, ter o protagonismo e uma hora ela dizer, olha, consegui, mas não quer dizer que nunca mais se acompanhe, mas ela tem que ter independência, né? Sim. Porque uma hora você não vai conseguir mais estar assistindo, porque outros virão e precisarão do auxílio. Claro. Então, é conciliável em função de atividades que se completam. E formações que você já possui, você já consegue administrar muito bem. Entendeu? E sem falar que tem algumas que vão encerrando, né? Como é uma pós-graduação, você terminou, encerrou, e outras coisas vão acontecendo. Agora eu estou mais na fase também de pensar em novos desafios mesmo. E quais são esses novos desafios? Eu estou curiosa. Tá palestrando já, né? Sim, já palestras. Eu já fiz um trabalho parceiro com uma amiga, uma especialista, sommelier de chás, a minha amiga Cristina Cristargino, gosto muito dela. E nós fazíamos belíssimas rodas de conversa no espaço dela. Sempre que eu posso, dentro do próprio Senac, nós temos essa preocupação de orientar os nossos estudantes da casa, e eu faço sempre que posso e que agendo com as supervisoras, eu faço palestras de orientação, e independente da área que eles estão formando sobre o mercado. E pelo fato também de eu ter também uma função que, como eu digo, é agregada ao fato de eu ser do Senac, sim, eu presido um Conselho Estadual do Trabalho, que é um momento sazonal, porque são só 2 anos de mandato, né? Mas é um grande aprendizado presidir um conselho de uma política que supervisiona, que trabalha em cima da política pública do trabalho, que é tão importante para as pessoas, né? Sim. Então, é um aprendizado você conviver com 18 conselheiros, incluindo a mim, e você ouve pessoas mais diversos pensamentos, as 3 bancadas diferentes, é uma riqueza de convivência, te oportuniza muito. Então, 2 anos de presidência, são 2 anos de grande, é quase uma faculdade compactada em 2 anos, porque é um grande aprendizado ser presidente de um conselho, de uma política pública tão importante, tão Uau. Importante. É isso aí, educação na veia. E como é que você hoje consegue visualizar esse novo cenário, né, da educação? Quais são as tuas angústias em relação a como está esse cenário hoje em dia? O que a gente percebe, como a gente convive, principalmente eu que sou da rede estadual. E de que maneira você pretende contribuir para mudar esse cenário? Sim. Muito bem. Na verdade, Dani, eu estou quase todo dia atuando tanto lidando com o desafio, compreendendo, me atualizando e já tentando resolver. Porque eu penso que quando se trata de pessoas é tudo urgente, a gente não pode demorar muito, porque as pessoas rapidamente se perdem. A gente está numa época de tudo muito imediato, as pessoas não têm muito paciência para esperar. A gente até brinca que é a geração TikTok, né? Então, a gente percebe as pessoas um pouco sem paciência para muita coisa. A saúde mental ficou muito prejudicada depois da período da pandemia, né? Então, a gente percebe hoje as pessoas precisando de apoio. Então, assim, já era uma preocupação minha, e agora eu estou enveredando mais para essa atividade, mentorar, palestrar, conduzir, proporcionar que pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, a essa orientação, que eu já fazia a partir da minha própria instituição, que já é uma instituição de mais de 70 anos, então uma riqueza de conhecimento e de experiência, né?
como eu costumo dizer, entrou no Senac, é um divisor, é antes do Senac e depois do Senac. Senac é um pai, né, uma mãe, que te ensina a viver, né? Então, eu tenho essa perspectiva. Eu já migrei muito o educacional é minha base, mas hoje eu estou mais no estratégico, no comercial, na inteligência de mercado, na visão de visualizar as dores, como eu disse para ti, visualizar o problema e pensar a solução. E aí a solução pode ser qualquer formato, qualquer método. A gente só tem que diagnosticar qual é o problema. Então, eu já venho atuando nessa frente através da minha própria atividade profissional, mas eu também tenho enveredado por isso, pois eu já estou mentorando o próprio podcast, que eu também sou host, né? Eu vou já entrar aí. O podcast Bora, a gente já entra aqui. Já entra, eu quero que você fale sobre a sua experiência. Pois é. E qual é o seu público. Pois é, o meu podcast, ele nasce de um convite, né, que me fizeram, porque fui líder de painel num evento para mulheres. Dessa liderança me tornei coordenadora do evento por 2 vezes, agora a gente tem mais um, agora dia 31 de maio, para mulheres. Não é um evento público, não é um evento da Rosângela, é um evento de uma empresa privada de São Paulo, que o dono é o PEX, mas é um evento de instrumentalizar a mulher para que ela possa atuar e poder fazer negócios e ela poder se embasar mais para ela atuar nesse mercado que é tão competitivo. E muitas mulheres, às vezes, está faltando de uma orientação sobre brand, está faltando uma orientação sobre liderança. Então, o evento é uma imersão, que é um novo agora formato, vai voltar o que era em 2024, ele é um dia de imersão. E aí são mulheres e homens também conversando com mulheres, né? Mas as nossas lideranças todas são femininas. E aí, no emaranhado desse evento, que é o Girls Power, nasce o convite para ser uma host de podcast, nasce o Hub do Mercado, e o Hub do Mercado foi pensado... Público específico, qual seria? O público é justamente empreendedores, empresários. Na verdade, o Hub do Mercado, ele é um campo de ecossistema de negócios, de ecossistema do mercado. Ele traz especialistas, ele traz empresários, ele traz profissionais que atuam na área. Ele também ouve os acadêmicos, os estudantes. Ele é um ambiente digital de conhecimento, um ambiente digital de debate, também de troca, de compartilhamento de experiências e de geração de negócios, porque no âmbito do debate do Hub, eu divulgo as marcas que estão sendo convidadas naquela noite. Eu faço com que o nosso ouvinte conheça aquela marca, compreenda qual é a tua atuação e saiba onde te localizar. Então, a minha intenção também é prospectar, divulgar nossos parceiros, os nossos convidados. Não Legal. Só explicar um tema, mas é muito mais amplo. Muita gente precisa, e é um formato mais técnico, é um formato mais intelectual, formato mais formal mesmo, e a ideia é que esse hub, ele extrapole os espaços, não fique só no estúdio, mas que ele possa se transformar em uma ação posterior, até em eventos. Em eventos, com certeza. E trazendo todos, sendo parte de programação de eventos, muita coisa a gente pode desdobrar, ele é quase um ecossistema. Porque o mundo do empreendedorismo, ele te dá... eu costumo dizer que o mundo do empreendedorismo é como um boi, né? Do boi você aproveita tudo. Isso. Do rabo ao chifre. Isso. Então, a pessoa que realmente ela é empreendedora, ela consegue captar oportunidade em tudo, né? E eu estou diante de uma pessoa que é totalmente focada nas oportunidades. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, aproveitando a oportunidade, também nós temos um capítulozinho, né, falando justamente sobre isso. Sobre como transformar... Tanto que a capa do livro eu segurando um limão, né? Oportunidades, sobre oportunidade exatamente. E eu vou citando vários casos de pessoas que conseguem enxergar não o problema, mas o que tem por detrás desse problema, né? As oportunidades. E a gente precisa fazer esse papel, sabe, Dani? Porque muita gente ainda não está enxergando, precisando que a gente contribua para que ela abra, como eu digo sempre, pense fora da caixa. Muita gente ainda está com a cabeça fechada na caixa, a gente tem que pensar fora. E quando você tem essa visão fora da caixa, você voa longe. As pessoas elas tendem a dar valor à dificuldade, Sim. ao trabalho, Sim. à comparação.
que são vários elementos que acabam você de impedir de concretizar algo, né? Ou de ser alguém importante, né, como atuante para fazer um legado futuramente. Sim. Eu fico observando, a pergunta que eu mais respondo, como é que você dá conta de tudo isso? Eu não consigo compreender o que essas pessoas focam quando elas me perguntam isso, sabe? Porque a gente que empreende, você sabe muito bem disso, a gente está o tempo todo focado, não é no problema, realmente. A gente está focado nas oportunidades. Isso. E então, a gente está aqui conversando, a gente já falou de 3 negócios. Sim. A gente já tem 3 negócios fechados aqui. É ou não é? É. Não é real? É como eu digo, é só ter visão. É ter visão e ter a mente aberta. A mente aberta. Perceber que não se trata só de um convite, mas por trás desse convite tem uma maneira de eu poder contribuir, eu viver o meu propósito. Então, as pessoas elas precisam ter essa visão de raio-x. E por isso que eu fiquei inquieta. Eu disse, gente, eu preciso escrever um livro que mostre para as pessoas o valor das oportunidades. Então, quando eu coloco R- da próxima vez, é porque errar, a gente vai sempre errar. Quanto mais a gente erra, mais a gente chega no ponto certo, né? A gente se aproxima do objetivo. E não pode ser considerado um tabu errar. Assim como o dinheiro não pode ser considerado um assunto difícil de se conversar. Assim como o próprio sexo não pode se tornar um assunto difícil de se conversar. Isso. Então, as pessoas elas precisam entender que existe oportunidade, sim, que cada vez que surge um problema, vai existir uma oportunidade. Se apegue à oportunidade. Isso. Por trás desse problema. E então, pessoas com essa clareza que tu tens, essa Sim. clareza que eu tenho, e tantas outras que eu conheço, elas são muito importantes nesse meio que está aí. Sim. Que com o digital piorou muito. Parece que as pessoas estão muito mais sem perceber a estrutura por trás. Sim. As pessoas estão muito presas ao digital. Às vezes o digital mascara muitas realidades. As pessoas comparam. Porque normalmente as pessoas mostram... Claro, tem muita gente... A comparação é coisa do inimigo. Eu tenho certeza. Até porque cada um tem sua vida, sua trajetória. Aí a pessoa diz assim, olha, a pessoa já com uma conquista, ela não imagina que ela sofreu para trás para estar naquela conquista. Ela não imagina que ela viveu para chegar a um diploma universitário. Eu lembro quando eu fazia a UFMA, né, no semestre que eu ia me formar, eu fazia estágio à noite e tinha que terminar a monografia. E o meu campo de monografia era o meu estágio que eu estava fazendo à noite. Eu só tinha final de semana. Eu terminei o semestre colegial, mas eu adquiri gastrite, adquiri problema de coluna. Temos um outro problema. Mas por quê? Sim. Porque eu me cobrava que eu não aceitava de jeito nenhum sair de uma universidade federal com uma formação que tivesse sido mal feita. Eu não aceitava. Para mim, eu não aceitava um 7, eu adoecia. Então, tanto é que quando eu fui para minha banca, eu defendi uma monografia, foram 3 10. Sim. E eu não aceitava porque no mercado, os melhores é que são oportunizados. As pessoas que não estão nos melhores, eles têm mais dificuldade de ter acesso. Então, você não pode ser o mais ou menos ou qualquer coisa, você tem que ser o melhor, seja o melhor na sua área. Sim. E para ser o melhor, requer estudo, requer dedicação, requer as parcerias corretas, ter filtros. Os filtros, tem gente que está sem esse filtro, então ela se perde. Sim. Por isso que é importante a educação, que a educação te ajuda a enxergar. Sim. E nesse meio competitivo que é o mercado, você realmente precisa ter o espiritual muito forte. Porque se você não tiver, você é muito prejudicado da sua saúde mental. Porque competir não é fácil, né? Se subsistir não é fácil. Assim, eu posso dizer que nós mulheres somos privilegiadas porque a gente trabalha com a intuição, né? Então, assim, e essa intuição, quando ela está aliada à parte espiritual, é muito difícil a gente perceber que está sendo, isso, né?
enganar, não perceber, né, que está sendo enganado, não perceber que ali não é pra gente, que a gente precisa mudar de mesa, de lugar. A gente costuma dizer que quem acredita na Trindade, o Espírito Santo é nosso advogado, né? Então ele está sempre nos mostrando o que cabe e o que não cabe. Exatamente. Né? Eu costumo dizer muito isso, as pessoas que convivem comigo, eu brinco isso com os meus funcionários também, que eu digo assim, gente, não adianta. Aquilo que vocês não vão me dizer agora, vocês não estão querendo, eu vou descobrir, alguém vai me contar, não se preocupe. Se não me contar, eu sonho. Mas é porque a gente trabalha muito nessa linha, né? A gente entrega muito tudo aquilo que a gente faz na mão de Deus. A gente não dá um só passo, a verdade é essa. Desde que a gente não consagre esse... Né? A gente está ali o tempo todo alinhado, né? Nem podemos fazer, mas tem quem faça. Tem muita gente que não busca a Deus, né, e tá aí. E aquela história, se você consegue fazer esse casamento, pisa que prospera, trisca que vira, né? Buscar outros meios, né? Não, eu digo assim, que você consegue, aonde você chega, você consegue gerar. Você não só gera em benefício próprio, mas você consegue gerar para muita gente. Agrega. E é como se nós fôssemos sal, realmente, como se nós fôssemos luz. E quando a gente faz isso, gosta, porque ama, né? Porque a gente respeita, a gente obedece, não tem outro caminho. Eu costumo dizer que quando a gente é parceiro, eu vou subir, tu vai comigo. Exatamente. Porque a porta que abre para mim é a mesma que vai passar por ela. Porque muitas vezes tu tem uma expertise que eu não tenho. Exatamente. E tu tem uma que tu não tem, que eu vou te completar. Isso. Então, dá para todo mundo subir junto. A questão mesmo é selecionar e ver como fica essa parceria. Isso. Porque muitas vezes nem todo mundo tem essa visão de parceria, né? Não, com certeza, mas é aquela que eu tô te falando, né? Como eu iniciei agora a gente falando sobre a parte espiritual, né? A parte da intuição. Eu posso falar por mim, eu particularmente eu consigo detectar algumas falhas, eu já consigo me defender, e eu penso que tu tenhas a mesma capacidade. Sim. Eu não tenho nem dúvida disso, né? E, Rosângela, eu queria encerrar com chave de ouro. Eu queria que tu deixasse um recado que englobasse tudo isso que a gente conversou e a importância, né? Tem aqui uma parte que tu fala muito da família. E assim, eu particularmente eu sou apaixonada por esse tema. É uma das coisas que eu priorizo, né, como objetivo de vida. E eu queria que tu falasse, aproveitando que a gente está encerrando o mês de maio, né? A gente passou agora por essa grande homenagem à família, né? E eu queria que você finalizasse com um recado, com a importância de tudo isso que você já faz e sobre a família. Eu quero falar para os teus ouvintes, né? Sim. Dizer que nunca deixe de lado a sua família por nada nesse mundo. Lembre que a sua família é seu esteio. Claro, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, sua família. E depois, pense que para você sobreviver nesse mundo que está aí, você precisa se preparar, precisa estudar, precisa se qualificar, buscar as parcerias, estar antenado. Esse mundo digital aí, ele é muito desafiador. Então, a gente precisa ter o nosso esteio. E o nosso esteio é a nossa família. Agora, principalmente, é a nossa vida espiritual. Sem ter a nossa vida espiritual, você não tem nada, você não consegue. É um castelo sobre a areia. Pode ter o sucesso que tiver, mas se não tiver as tuas colunas fortalecidas, você não vai muito longe. Você, uma hora, vai precisar dessa força. Então, eu digo assim, busque se organizar, se qualificar. Nesse mercado que está aí, tem lugar para todo mundo, mas ainda tem lugar para... Realmente é para quem tem preparo, para quem tem excelência, são os melhores. Mas nada disso você alcança sem família e sem Deus. Ah, que lindo! E é isso, pupilos e pupilas, a gente encerra esse episódio maravilhoso, espiritual, cheio de educação, falando da importância da educação, falando sobre a importância da família. E eu só tenho a agradecer, Rosângela, por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Sim. E a gente se encontra. Agradecer também, muito bom. A gente se encontra sim. A gente se encontra em breve. Um grande beijo, obrigada, boa noite.